Oi, professor, professora, tudo bem com vocês? Bom, agora aqui nós vamos começar um novo tema, tá? Que é o tema de implicações do suporte, né? Implicações do gênero ou do enunciador aí na compreensão do texto, tá? Esse é um novo tópico que a gente tem dentro dos descritores, ok? Então vamos primeiramente pensar um pouquinho na questão de suporte ou portador. Bom, gente, isso aí é o meio físico ou virtual, tá? Que serve aí de base para materialização de um texto, ok? Então, atualmente, existem, assim, vários tipos de suporte. Por exemplo, nós temos jornal, revista, outdoor, embalagens, né, de produtos, o livro, o software, é um suporte, um blog e vai, tá ok? E o que isso define? Então, ele define o que, gente? A formatação, a composição e os modos de leitura de um dado gênero de textos, né? Um dado gênero textual, ok? Esse tópico, ele requer aí dos alunos, então, duas competências básicas. A primeira, a interpretação do texto, sabendo que esta possui duas linguagens, né? A verbal e a linguagem não verbal. E a outra é o reconhecimento da finalidade do texto. Okay? Qual é a finalidade desse texto? E aí, de que forma que o aluno vai conseguir identificar? Vai ser por meio da identificação de diferentes gêneros textuais, tá? Então, para o desenvolvimento dessa competência, quando a gente para pensar nessa competência, tanto o texto escrito, quanto as imagens, que muitos textos, as imagens acabam acompanhando o texto, e há textos que são feitos somente de imagem, né? Essas imagens, elas são, assim, muito, muito importantes, ok? Por quê? Porque na medida que elas vão propiciando para o aluno, né, para a criança, o leitor, relacionar informações e se engajar aí em diferentes atividades da construção dos significados, ok? Então, olha só, o primeiro descritor deste tópico, né, pensando aí nas implicações de suporte, é o descritor 5, ok? E esse descritor, ele fala assim, ó, interpretar texto com auxílio de material gráfico, né, diverso, ele coloca, que seriam propaganda, quadrinhos, fotos e vai, tem até um etc, porque continua, tem várias coisas. Então, o texto em que essa habilidade é avaliada, ela deve ter assim como suporte um texto, né, no qual o elemento não verbal ele esteja presente aí nesse texto, tá? E que ele exerça aí uma função no processo de produção para o sentido da mensagem. Então não basta só ter uma imagem, não basta pegar um texto que ele tem uma ilustração. Essa imagem, ela tem que estar cheia de finalidade, que o aluno, ao olhar a imagem, mesmo de repente com uma leitura não tão condizente com a imagem, que a imagem fale para ele, tá? O que o texto, né, produza nesse aluno o sentido aí do texto para ele, tá? Então, os textos que avaliam essa habilidade, eles vão solicitar da nossa criança, né, do nosso aluno, que esse faça um relacionamento aí, que ele relacione o sentido que o autor pretende aí, né, imprimir por meio do texto, composto aí por imagens, tá certo? E essas imagens, às vezes, elas podem ter ou não auxílio de conteúdo verbal. Às vezes, somente a imagem é o texto e o aluno precisa bater o olho nessa imagem, ler um enunciado e conseguir aí enxergar, né, aquilo que o autor quis dizer na imagem, tá bom, gente? Então, aqui nesse descritor, é necessário que os alunos leiam muitas imagens. A gente precisa trabalhar com isso. E juntamente com uma leitura escrita.
A imagem fala muito por si só, não é? Então, essa criança, para que ela possa entender e compreender o sentido do texto em uma imagem, ela precisa ser posta, né? Precisa ser posto à frente delas diversos textos que utilizem, façam uso tanto da linguagem verbal quanto da visual, ok? Então, por quê? Porque a criança precisa perceber o que aquela imagem está abordando, o que aquela imagem está trazendo de informação a ela, tá? E aí eu vou mostrar agora, acho que 2 ou 3 tipos de questões que contemplam esse descritor e que já apareceram aí para alunos de 5º ano, tá bom? Então vamos lá, vamos ver. Então olha só, nessa imagem aqui da Mafalda, sem nenhuma questão, se nós olharmos bem para essa imagem, a gente já consegue ler completamente o que está ali. Tem o texto verbal, certo? Que aqui, né, nós podemos verificar. E tem aqui a imagem. Olha só, cuidado e responsáveis trabalhando. Essa escrita está bem em cima de onde? Do globo terrestre. Está representando o quê? O mundo. Quem são esses irresponsáveis trabalhando no mundo? Os seres humanos, né? Com tudo que nós temos feito de prejudicial aí ao meio ambiente. Então, a imagem por si só, ela traz uma mensagem para nós, que nós precisamos aqui cuidar, melhorar, né, o nosso trato com o meio ambiente. Mas olha só, vamos às questões, ok? Então, olha aqui, ó, leia o texto abaixo. Ao lado, na verdade, né? Eu não tô com medo. Então, por que você não vem? Só se você emprestar o seu boné. Feito. E aí, na última imagem, ele usa o boné para cobrir aí o rostinho dele. Então, o menino queria o boné emprestado por quê? Achava bonito o boné do seu amigo? Gente, aqui, ó, pela última imagem, né? Até no 2º quadrinho pode até ser, né? Poderia até ser, porque ele gostava, então ele fez a barganha aí para ele poder passear de balão. Mas aqui no último fica muito claro o motivo e não tem nada escrito, ele não precisou falar nada. A imagem fala da finalidade aqui do texto, né? Então a gente sabe que não tinha nada a ver com o boné. Aí vem, estava com medo e queria tapar os olhos? Será? Vamos ver as próximas. Queria proteger os cabelos do vento? Não, porque ele nem pôs nos cabelos, né? Tinha esquecido seu boné em casa? Não, né, gente? Aqui ficou muito claro com a imagem que ele estava com medo e aí ele tapava os olhos assim, ele não precisava ver. Talvez tivesse medo de altura, mas aqui a finalidade do uso do boné era para tapar aí os olhinhos dele. Questão muito fácil, simples, que com certeza os nossos alunos, tendo contato com questões dessa forma, sem dificuldade alguma, né? Olha essa daqui. Leia o texto abaixo. Tá cavando. Puff, puff. Aí pulou o amiguinho. Puff. E aqui a gente vê, ó, né? Procurando alguma coisa, Bidu. De acordo com esse texto, a intenção do cachorro Bidu, então é aqui, ó, né? Esse que está cavando. Era cavar um buraco fundo? Se fosse somente cavar um buraco fundo, ele teria ficado no mesmo e iria cavando, cavando, cavando. Despistar o outro cão? Não, né? Muito pelo contrário. Se fosse a intenção deste cão aqui, aí sim, porque ele está protegendo, né? Fugir de alguém? Não. Procurar ossos? Sim, tá aqui uma questão bem fácil também. Enquanto está no 1º e no 2º quadrinho, não. Mas no 3º quadrinho, além de nós conseguirmos verificar a intenção do Bidu, que era de procurar ossos, a gente consegue identificar também a intenção do outro cão, que é de proteger os ossos, certo? Beleza, né? Tranquilo, tranquilo. E olha essa daqui, ó. Leia o texto abaixo. E o texto, gente, é isso. Somente imagem. Essa é a leitura do texto. E tá bem fácil nós vemos. Ó, nós vemos indústrias aqui. Essas fumacinhas aqui nos indicam a questão da poluição, né? No ar aí, que a fábrica produz. Aqui nós temos o esgoto, né? O lixo que vem lá da fábrica está caindo diretamente no rio. Olha a cor, né? E esse esgoto, né? Esse lixo tóxico que quando cai no rio, ele da forma, né? Cria um formato aí de um monstro que está querendo pegar quem? O peixinho.
né? Então, olha só, esse texto alerta para a falta de alimentação para os peixes? Não, não é isso, né? A poluição das águas pelo esgoto, os ataques de tubarões aos peixes, não tem nem tubarão na imagem, né? Os perigos do afogamento no mar, o peixe não vai ter um afogamento. Então tá aqui, né? A poluição das águas pelo esgoto. Então vocês viram, professores, não é um descritor difícil, né? Um descritor fácil, um descritor que os alunos gostam muito de trabalhar, porque eles gostam muito aí das imagens, né? Eles gostam de histórias em quadrinhos, de charges, mas a gente precisa trabalhar com eles, isso também, né? Então eu desejo a você um excelente trabalho, tá? E até nosso próximo descritor.